Mas finalmente, no meio de todas essas notícias horríveis que a gente tá tendo aí sobre disponibilidade de hardware, sobre... Eu não sei se eu falei pra vocês sobre o problema das memórias. Será? Finalmente eu tenho atualizações pra você que é dono de uma placa de vídeo da AMD, e principalmente pra você que não tá pensando em fazer um upgrade agora. Você acabou de comprar uma placa de vídeo, já tá com a placa de vídeo há algum tempo, e só tá de olho nas atualizações. Se você tem uma placa de vídeo da série RX 7000, ou também conhecida como a geração anterior, e tava pensando assim, quando é que chega a atualização do FSR pra mim? Quando que eu vou ter recursos de upscaling com inteligência artificial igual tem nas placas da Nvidia? A resposta é que oficialmente, aparentemente não, mas você pode ter acesso ao FSR Redstone, que é a última atualização que a AMD trouxe com o FSR com Machine Learning. E agora você também vai conseguir utilizar Machine Learning na sua placa de vídeo RX 7000 RDNA 3. Você não acredita? Não. Sim. Mas é isso que vai acontecer. Galera, tem um site muito bom pra jogos que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até pra consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre temos ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas, o que é ótimo porque o gamer quase não dorme mesmo e também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba, o link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. Bom, vocês devem lembrar, né, que o FSR 4, na verdade, né, o FSR 4 foi a atualização que veio antes, ele já não rodava nativamente, na verdade ele não roda nativamente nas placas RX 7000 nem nas RX 6000. O FSR 4 foi a atualização anterior, inclusive, né, da AMD, que utiliza já inteligência artificial ou machine learning, né, utiliza os recursos de inteligência artificial que tem na sua GPU para melhorar a qualidade final da imagem. É importante não misturar as duas coisas, não tô falando de frame generation, eu tô falando do upscaling, né? Então, para quem tá por fora, o upscaling é aquele recurso de você justamente diminuir a resolução nativa da sua placa. Se a sua placa, por exemplo, você vai lá, selecionou Full HD, você coloca Full HD no jogo, aí você coloca um FSR no modo qualidade, ele vai diminuir a resolução tipo para 720p, para 1280 por 720. E através do algoritmo, né, ele vai trazer a imagem para qualidade Full HD, né? Então ele faz uma reconstrução da imagem com informações que ele tem ali, né, e ele meio que amplia os pixels para você ter uma qualidade final, mas isso através do algoritmo. Só que anteriormente o FSR, na verdade o FSR ele funciona em placas que não tem suporte à inteligência artificial, inclusive as placas da série GTX 16, GTX 10, por exemplo, rodam também FSR e várias outras placas que não tem suporte, por exemplo, ao DLSS, né? Então é bem curioso isso aí. Mas falando especificamente, né, das placas da AMD, o que acontece? As RX 6000 e 7000, elas não têm os mesmos recursos de inteligência artificial que tem nas RX 9000. Então existe um recurso de IA, mas não é a mesma coisa que tem, não tem o mesmo poder de processamento que tem disponível, as mesmas instruções que estão disponíveis na série RX 9000. E a AMD lançou o RDNA 4, e o RDNA 4 não teria suporte nas RX 7000 e 6000, supostamente, porque daí foi lá a comunidade e conseguiu fazer uma, como que eu posso dizer, uma gambiarra para funcionar o FSR 4 em placas de gerações anteriores. O que acontece é que ele utiliza instruções diferentes, é tipo uma emulação que ele faz, e aí isso possibilita que você consiga utilizar o FSR 4 das RX 6000 e 7000. Isso não é de graça, obviamente. A AMD ela tem uma razão na parte de dizer que você perde performance utilizando uma placa anterior. Justamente por não ter essas instruções, por precisar fazer essa camada a mais, você perde performance. Mas o fato é que dá para rodar. Dá para rodar, você precisa utilizar as ferramentas que a comunidade criou e tudo mais, então não é uma coisa assim para usuários iniciantes. Se você não tem conhecimento do que você está fazendo, você vai ter que ver bastante tutorial, não é nada super complicado, você não precisa mexer em BIOS de placa de vídeo nem nada, mas eu recomendo para você dar uma olhada, porque apesar de perder performance, e isso realmente acontece, não é uma penalização tão grande. O ponto positivo é que, por exemplo, no FSR 4, se você rodar numa RX 7000, vamos supor que você tem uma RX 7600 e você diminuir ali, né, a performance um pouco, vamos supor que eu perdi, sei
sei lá, 10% de performance com FSR 4, a vantagem é que com FSR 4 você consegue diminuir a qualidade do FSR, a qualidade do upscaling. Então o upscaling ele tem modo qualidade, modo equilibrado, modo performance, balanceado, enfim, tem vários modos ultra performance, ultra qualidade, tem vários níveis de qualidade. Vamos supor que você tá com uma 7600. O FSR ele é especialmente importante para essas placas, porque elas já estão rodando no limite. E aí quando você tem qualquer coisa que possa dar mais performance para ela, porque não confundam com o frame generation, o upscaling é para dar performance mesmo, e o resultado é bom. O que você pode fazer? Você pode ir simplesmente utilizar o FSR 4, né, usar essas ferramentas aí que tem da comunidade, só que ao invés de usar no modo qualidade, que é o que a gente normalmente recomenda para Full HD, porque senão começa, né, a desfocar, a distorcer e tal, o que você pode fazer é utilizar no modo balanceado, por exemplo, e a sua qualidade final ainda vai ser melhor do que o FSR no modo qualidade para quem tá utilizando ele sem ser o FSR 4, o FSR 3, por exemplo. É uma ferramenta bem interessante, só que ela não é uma atualização oficial. Então, oficialmente, a AMD não trouxe essa atualização para as placas RX 7000, mas os usuários conseguiram, né, a comunidade conseguiu fazer esse gatinho. O que acontece? Com as atualizações que vieram a seguir, nós tínhamos a promessa da AMD de que ela conseguiria trazer alguns recursos equivalentes aos recursos da NVIDIA. A NVIDIA hoje, em relação a tecnologias, ela está à frente das suas duas concorrentes, que são a Intel e a AMD. A Intel, eu diria que até no quesito qualidade do frame generation e do upscaling, ela tá até mais próxima da NVIDIA do que a própria AMD, que já tá há muitos anos no mercado. A Intel pegou pesado nessa parte, e eu não sei dizer se é por conta do desenvolvimento, dos engenheiros, ou o caminho que ela seguiu, ou por conta da arquitetura, mas desde o primeiro lançamento das ARC de primeira geração, a Intel esteve muito próxima. Inclusive o ZSS, que é o upscaling, no caso, da Intel, que pode ser utilizado com outras placas de vídeo, não só necessariamente com as placas da Intel. Esse método de upscaling, ele é muito bom para placas que não tem suporte a DLSS. Se você tem uma RTX uma GTX que não tem suporte, você pode utilizar o ZSS, ou mesmo você que tem uma placa da AMD, às vezes o ZSS, a qualidade final vai ser melhor do que o FSR. Mas por que tudo isso? Eu tô explicando para vocês entenderem o que é o upscaling, o que é o Frame Generation. A gente nem falou de Frame Generation, mas a AMD já tinha adicionado o Frame Generation para as placas de gerações anteriores, então a gente já tinha o Frame Generation, só que, de novo, é um Frame Generation que ele não utiliza o Machine Learning, ele não utiliza a parte de inteligência artificial da placa de vídeo. E isso, ele gera uma qualidade final que não é equivalente a uma qualidade final de uma placa da NVIDIA que utiliza o DLSS, por exemplo. Com o lançamento agora do FSR Redstone, todos os recursos que tem agora para as placas da AMD, eles são acelerados por inteligência artificial, utilizam o recurso da própria placa de vídeo. Então, a qualidade final melhorou bastante, substancialmente, se você comparar principalmente com o FSR 3 ou com o FSR 4 no caso. O problema é que essa atualização também não veio com suporte para gerações anteriores. Esse foi a grande crítica que foi feita para a AMD por conta do FSR Redstone. Ele traz atualizações importantes, ele traz melhorias assim que, ao meu ver, foram realmente revolucionárias pelo que eles fizeram, equipara a AMD em muitos quesitos em relação à NVIDIA, mas a grande vacilada da AMD foi não dar suporte para gerações anteriores. E o argumento da AMD foi o mesmo, de que não era possível porque as gerações anteriores não têm suporte às instruções que são necessárias para o FSR Redstone com o Frame Generation 4.0, com o FSR Upscaling com Machine Learning, enfim, todos esses recursos que vieram agora, eles não seriam compatíveis com placas da geração anterior. Então você que comprou, por exemplo, uma RX 7900 XTX, uma placa topo de linha da AMD, não recebe esse recurso. Mesmo sendo uma placa que até hoje é capaz de rodar vários jogos, uma placa muito boa, você não recebe isso. E você que comprou, sei lá, de repente uma 6900 XT também não recebe esse recurso. É diferente do caminho que a NVIDIA seguiu. A NVIDIA deu suporte, a AMD resolveu não fazer isso. Mas existe uma luz no fim do túnel. Desde o lançamento eu falei, bom, a AMD não trouxe o suporte oficialmente, mas isso é a AMD. Não quer dizer que não vai ter, pelo menos se depender da comunidade, e foi exatamente isso que aconteceu. Aqui a gente já tem relatos, né, do FSR com o Frame Gen 4.0 Redstone funcionando na série RX 7000, e isso, obviamente, por conta da comunidade. É um usuário do Reddit, o Athlete Dependent 926, é uns nick assim que, enfim, né, afirma ter encontrado uma solução alternativa para habilitar a nova tecnologia FSR Frame Generation 4.0 da AMD em uma GPU que não seja RDNA 4. Isso é importante porque a AMD atualmente limita o novo
novo caminho da geração de quadros arquitetura RDNA 4, embora placas mais antigas ainda possam usar partes da pilha Redstone. Na semana passada, a AMD lançou o FSR Redstone como pacote de recursos, em vez de uma opção única e isolada. Ele abrange upscaling, geração de frames e reconstrução de raios. Esse Ray Regeneration aí da AMD é mais ou menos o que a Nvidia já faz com as placas RTX, tá? E os desenvolvedores podem escolher o que incluir em seus jogos, de forma semelhante à maneira como a Nvidia divide o DLSS em componentes separados. O lançamento tem sido bastante confuso. O Radiance Caching ainda não é esperado antes do próximo ano, portanto o pacote completo Redstone ainda não está disponível. Isso foi uma coisa meio bizarra. A AMD demorou pra caramba pra lançar os recursos e o tal do Radiance Caching, que parece ser um dos recursos mais revolucionários, ele ainda não tem em nenhum jogo. Então tá parecendo a Apple, later this year. Então, não sei. Eu não sei o que se passa lá dentro da AMD, mas a gente só deve ver no ano que vem. Isso não significa que o Redstone não funcione com séries RDNA 3 ou 2. A AMD força os proprietários dessas GPUs a usarem soluções alternativas. O upscaling ainda funciona, mas a geração de quadros baseada em aprendizado de máquinas, ou machine learning no caso, mais recente volta a usar o FSR 3 nessas GPUs. Então, só pra vocês entenderem, a exemplo do que acontece na Nvidia, o DLSS ele é um pacote com vários recursos. O FSR é a mesma coisa, então ele tem suporte a todos esses recursos. Mas dependendo do jogo e dependendo da sua placa, isso pode mudar. Então, você ainda está recebendo, como eles disseram, algumas atualizações do Redstone, mesmo que você tenha uma placa mais antiga. Mas, se você for ativar o recurso, ele vai utilizar a instrução mais antiga, então não vai utilizar o Frame Generation com o Machine Learning, por exemplo, ou não vai utilizar o Upscaling com os recursos das gerações anteriores. Isso é frustrante para os usuários que se lembram de indícios anteriores de que um caminho INT8 para FSR 4 poderia funcionar em hardware Radeon mais antigo. Eles sabem que funciona, mesmo que signifique desempenho inferior. Então, como eu comentei, anteriormente a gente já sabia porque a própria AMD acabou vazando, né, uma biblioteca lá que dava acesso ao FSR, que foi justamente daí que conseguiram fazer aquela gambiarra para rodar o FSR 4 em placas mais antigas. Muito bem, a AMD está limitando basicamente funcionar em placas de gerações anteriores. O usuário do Reddit habilita o FSR FG 4.0 em GPUs RDNA 3. A alegação aqui é que a nova geração de quadros FSR 4 pode ser executada na RDNA 3 aparentemente através da mesma rota de emulação FP8 já usada para o Upscaler. O Upscaler é justamente o que eu falei, o FSR 4 para Upscaling. Agora a gente está falando do Frame Generation, né? A configuração é exclusiva para Linux e utiliza o Proton, além de DLLs D3D12 modificadas para o VKD 3D Proton. Então o que eles estão fazendo basicamente é uma emulação muito parecida com o que rola, né, no Steam Deck, que eles emulam o DirectX 12 em Proton, né, com Vulkan. Isso acontece muito em jogos que são DirectX 12, que não rodam nativamente para o Linux, ou no caso no Steam Deck, e aí eles acabam utilizando o Vulkan como uma maneira de emulação. A Intel faz uma coisa bem parecida com jogos mais antigos, ela não tem suporte a instruções DirectX 11, e aí ela acaba emulando isso para DirectX 12, Vulkan, é uma bruxaria que eles fazem lá. O usuário também aponta o OptiScaler 4.0.0, ele afirma que a chave de ativação é uma variável do ambiente, então aqui ele fala sobre códigos bizarros que você não precisa saber, e aqui tá a interface do OptiScaler, ele tá rodando aqui uma RX 7800 XT com o 5800X 3D e com a interpolação de frames aqui, funcionando com Frame Generation 4.0. Um usuário do Reddit também compartilhou uma comparação de desempenho de uma RX 7800 XT, o FSR, esse daqui no caso, né? O FSR 3.1.6 Frame Generation leva cerca de 0,07 milissegundos, enquanto o caminho mais recente, o FSR 4.0 Frame Gen, leva 0,13 milissegundos. Isso representa um custo maior e está de acordo com o posicionamento da AMD de que o caminho mais recente, baseado em aprendizado de máquina, é mais pesado. A penalização que a gente fala em performance, no caso aqui, seria para fluidez. Então demora mais para executar o comando, de 0,7 para 0,13, quase o dobro, né, de tempo para executar, porque ele justamente tem esse tipo de emulação que tá rolando. E aí você perde mais tempo e com isso você gasta mais performance, demora mais para rolar. E esse daqui é inclusive um dos medos que a AMD tem, assim como a Nvidia tinha na época do Ray Tracing, de penalizar a performance e a pessoa de repente acreditar que o recurso é prejudicial para a placa. Então, só pra vocês entenderem, não tô defendendo aqui a decisão da AMD, mas o fundamento da decisão deles é justamente essa falta de performance por conta das instruções ou por conta do tempo que demora para gerar a instrução, por conta da performance que você vai acabar perdendo, seja no Frame Generation, né, com o delay, ou seja com o upscaling, com perdendo performance mesmo, gerando menos quadros, e com isso eles acabam se resguardando de
qualquer tipo de reclamação do cliente, simplesmente falando assim, olha, não roda. Mas claramente roda porque o usuário já fez rodar. Bom, aqui tá a instrução FSR 4.0 rodando. Tá rodando no Red Dead Redemption aqui, inclusive, com o Frame Generation. E eu não sei se não ficou claro pra vocês ainda, mas nada disso é oficial. Nada disso é oficial. E não se trata de uma mudança simples do tipo virar uma chave. Então dá pra você usar com OptiScaler, tudo bacana, mas não é simples. Principalmente pro usuário que não tem conhecimento com software ou que não tem intimidade com esse tipo de alteração. Então não adianta falar, galera, mas lógico que tem o recurso, a comunidade já fez. Não, até porque vai um pouquinho além. É uma solução alternativa desenvolvida pela comunidade que depende de versões específicas do Proton e do VKD3D Proton, além de injeção de terceiros. Mesmo assim, isso levanta uma questão incômoda para AMD. Se a emulação consegue fazer isso funcionar na RDNA 3 sobre Linux, por que não existe um modo de compatibilidade para Windows e por que o RDNA 3 foi excluído do suporte em termos de recursos? Então, só para deixar claro mais uma vez, isso aqui tá rodando com uma quantidade razoável de gambiarra e só tá rodando por enquanto em Linux. Ah, mas é só instalar o Linux. Se você já tá no Linux, provavelmente para você fazer isso aqui rodar não vai ser tão difícil. Mas para quem tá muito longe de sequer instalar um OptiScaler, imagine então para falar para ele que você precisa abrir um dual boot Linux. Então, por favor, vamos nos controlar aí com os amiguinhos do Linux, não é tão simples. E os fanboys da AMD, por favor, também vamos nos controlar, porque não é tão simples como, aí, tá vendo? Já tem um recurso. Só. Porque a parte bizarra disso é o comentário final do justamente por que a AMD não fez isso para Windows se é possível para Linux. Comercialmente, eu consigo entender o motivo, e eu inclusive já dei pra vocês boas justificativas aqui, quer dizer, boas pelo menos pra eles usarem como desculpa, mas assim, pra mim não justifica. Isso é a cara da AMD com a faca e o queijo na mão, tropeçando, derrubando o queijo na mão e caindo em cima da faca. Nossa. Porque eles têm a oportunidade de fazer o que a Nvidia fez. Veja você, a Nvidia que sempre tem esse estigma de ser a malvadona e que, né, só quer saber do dinheiro do usuário, olha que malvada, olha o que ela fez. Ela lançou a atualização do DLSS com o DLSS 4 e dentro do DLSS 4, eles trouxeram um novo modelo de upscaling. Esse novo modelo de upscaling, que é o modo Transformer, eu já falei para vocês algumas vezes, ele está disponível para todas as RTX, desde a RTX 20 até a RTX 50 e para as futuras que vão ser lançadas. Esse modelo, ele aprimora a qualidade do upscaling com Machine Learning. Todas as placas utilizam Machine Learning. Ele possibilita que você traga uma qualidade final maior com níveis de qualidade do DLSS inferiores. E sim, do mesmo jeito que teve a penalização para a AMD, também teve a penalização. As placas da Nvidia que não são da série 50, as placas mais antigas, para ser mais específico, elas sofrem mais para entregar no modo Transformer. Placas da série 20, da série 30, elas sofrem mais para entregar a performance. Então, quando você ativa o modo Transformer, ele tem uma qualidade final melhor, porém a performance com o DLSS diminui. A diferença é que você pode forçar a mão na qualidade, ou seja, se você estava rodando em Full HD no modo qualidade, agora você pode colocar até no modo balanceado e em alguns casos até no modo performance. E esse é um recurso particularmente importante para quem tem placas de vídeo de entrada, porque isso amplia a vida útil das placas. No momento onde a gente está falando em escassez de hardware, em possibilidade de aumento, em preço alto, a AMD não deveria estar limitando esse recurso só para as placas da série RX 9000. Comercialmente eu entendo, é um recurso exclusivo da série 9000, é muito bom para vender e tal, mas a AMD, ao contrário da Nvidia, é quem sempre levou a fama de ser pró-comunidade, aquela empresa que sem open source, paz e amor e tal. E essa não é uma atitude de uma empresa que é mais pro lado do open source, de apoiar a comunidade. Claramente é possível rodar. A gente já teve a prova com a RDNA 4 e com a RDNA 3 quando saiu o FSR 4, que dava pra rodar nas duas, inclusive nas três, dá pra você rodar até nas RX 6000. E pra mim, é simplesmente incompreensível que, eu já falei pra vocês algumas vezes, mas isso aqui é uma RX 6900 XT. Como que uma 6900 XT não é capaz de rodar um upscaling de última geração da AMD? São só 2 gerações atrás. Ah, mas não tem as mesmas instruções. Mas a própria comunidade já mostrou que através de emulações ou através de artimanhas é possível. Se um doido do Reddit consegue, um doido no bom motivo, no bom sentido, tá? Se um cara consegue fazer isso sozinho, em casa, programando, ou com uma galera, tá? Como é que a AMD não consegue fazer isso para os próprios usuários, por um produto que ela vendeu? Ela tem lucro em cima disso. O cara não tá vendendo isso aqui. Esse software, ele não tá vendendo. Pelo menos não que eu tenha conhecimento. A AMD vende, ela cobra, a tua placa de vídeo não é de graça. Então não tem cabimento um negócio desse. E essa foi uma das críticas que nós fizemos. O FSR 4 já era sensacional,
sensacional, o Redstone maravilhoso, baita avanço por parte da AMD, mas não ter suporte nem pra série RX 7000, pra mim, é um dos maiores equívocos que a AMD cometeu. E o pior é que a loja de pano está sem estoque, porque a galera tá passando pano pra essa vacilada da AMD e é incompreensível. A justificativa é, mas a comunidade fez. Você pagou pelo produto pra esperar a comunidade fazer? Você tem noção que você tá contando com a caridade dos usuários pro seu produto ter um recurso de última geração, que inclusive a concorrência tem, e não é só uma, as duas concorrentes têm. A Intel está lançando Frame Generation com Machine Learning e Multi-Frame Generation, coisa que a AMD não lançou ainda. Ai, mas isso aí pra mim não é importante. Não é esse o ponto, é que a AMD não foi capaz de lançar ainda. Lançou o Redstone faltando um pedaço, um dos únicos jogos, se não o único jogo que tinha no lançamento, era o Black Ops 7. A AMD tem uma mãozinha podre pra escolher jogo, pra mostrar recurso, que é impressionante. Já vai pro terceiro lançamento de FSR, de recurso do FSR, que eles escolhem um jogo completamente zoado, e dessa vez eu não sei se foi culpa deles, eu acho que não, mas é impressionante, toda vez que eles vão mostrar, ou o jogo é flopado, ou eles flopam o jogo, não sei o que acontece, não sei qual que é a correlação que tem. De qualquer forma, esperamos que venha o recurso para a série RX 7000 através da comunidade, através da caridade, mas assim, é um erro estratégico para mim, né? Absurdo. Se é possível, eu deveria oferecer, mesmo que perdesse performance. Era só mais um motivo para você poder vender a nova geração e falar, olha, que recurso legal que você tem na sua RX 7000, na sua RX 6000, mas se você quiser esse recurso rodando com mais performance ainda, é só você vir aqui para a série RX 9000. Não é legal? Você fideliza o cliente, mas aparentemente a AMD não tá nem aí para fidelizar o cliente. Como eu disse, a impressão que dá, pelo menos, é que eles não dão a mínima para a divisão de GPUs, e o esforço que eles fazem com essas decisões, estratégias de marketing, pra mim, parece que eles têm birra. Desde a época da TI, parece que a AMD tem birra da AMD e dos usuários. Não é possível não conseguir enxergar o quão óbvio é o ponto positivo de você entregar esse recurso pra sua base que já tá instalada. Mas diz aí o que vocês acham. Vocês acham que faz diferença? Não faz diferença? Vocês acham que a caridade da comunidade conta como recurso da placa, ou o recurso é o que vem quando vem de fábrica? Deixa nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Se inscreve no Unlock que tá quase chegando nos 100 mil inscritos.